Olá, pessoal. Meu nome é Clariane do Nascimento de Freitas. Eu sou psicopedagoga e doutora em educação e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre perfis de aprendizagem e metodologias de estudo a pedido, a convite do pessoal do Espaço Criativo. Tá bem? Então, para a gente falar de perfis de aprendizagem, né, e metodologias de estudo, é importante a gente entender o que é aprender, tá? E que é aprender, do ponto de vista neurobiológico, é quando as informações chegam ao nosso sistema nervoso central e elas fazem com que ocorram mudanças, tá? Para que isso aconteça, existem duas funções muito importantes que estão envolvidas nesse processo, que é a memória de trabalho e a memória de longo prazo, tá? A memória de longo prazo é onde ficam armazenadas as nossas recordações e aquilo que a gente já aprendeu. E memória de trabalho é essa memória que a gente usa o tempo todo para conseguir lidar com diferentes situações. Então, quando chega uma informação nova e está ali na memória de trabalho, essa memória de trabalho é responsável por buscar nas nossas memórias anteriores se existe algo que a gente já conhece em relação a isso e fazer as conexões necessárias. Se essa informação é muito nova, ela vai demorar um tempo para que isso aconteça. E por isso é importante também que a gente revisite as informações, as coisas que a gente está estudando mais de uma vez para que o nosso cérebro consiga compreender que aquilo é importante para nós, tá? Porque, por exemplo, se a gente estudou ou viu algum texto uma única vez, né, o nosso cérebro vai entender que aquilo não foi importante e vai descartar essa informação. Agora, se a gente insiste, se a gente vê isso outras vezes, de outras formas, o nosso cérebro vai entender que isso é importante e vai acabar estabelecendo conexões mais prolongadas em relação a esse conhecimento e vai então vai transformar essas informações novas em informações já no nosso sistema, na nossa memória de longo prazo, tá? Para que a gente aprenda, é importante a gente ter atenção a alguns aspectos importantes, tá? Que eu considero importantes para a gente aprender. Primeiro deles, o aspecto fisiológico, tá? Por exemplo, se a gente está muito cansado, a gente não vai conseguir estudar, a gente não vai ter a disposição necessária para isso, tá? Da mesma forma, a questão da nutrição, tá? A gente tem que ter cuidado também com a nossa alimentação. Se vocês pesquisarem, não é o nosso foco aqui, né? Mas se vocês quiserem depois pesquisar na internet, existem vários sites que dão indicações de alimentos que favorecem o desenvolvimento da nossa concentração e da nossa memória, tá? Estimulam a nossa memória. Os aspectos cognitivos, então, a memória, que a gente já falou, a atenção e a concentração, tá? Lembrando que a atenção e concentração, elas não são a mesma coisa. A atenção está relacionada aos detalhes, quando a gente percebe detalhes naquilo que a gente tá olhando, está estudando, enfim. E concentração é o foco, é o tempo que a gente fica em determinada atividade, tá? Para que isso aconteça, é importante também a gente ter atenção a esses outros aspectos ambientais, aos aspectos ambientais, que são, então, por exemplo, se tu está num espaço muito barulhento, né? Se tu tem, por exemplo, o celular fica ali apitando com várias notificações, é complicado também. Então, é importante a gente organizar o ambiente que a gente vai estudar, né? Então, com isso eu não quero dizer que tenha que ter um escritório, um lugar todo elaborado para isso. Mas a gente precisa organizar esse espaço e, por exemplo, se a gente mora com muitas pessoas, a gente vai dizer para essas pessoas, né, conversar com essas pessoas e dizer, olha, né, eu tenho que estudar. Então, nesse momento, eu gostaria, né, de ficar mais sozinho, enfim, que vocês não interfiram, não entrem no quarto, né, ou coisas nesse sentido. E é importante a gente cuidar também do celular, desativar as notificações para conseguir manter o foco e conseguir, enfim, dar a atenção necessária para aquilo que a gente está fazendo. Ah, faltou eu explicar, falar aqui das dicas da ginástica cerebral. Outra questão bem importante, que é algo assim,
pode parecer bobagem, mas é muito importante. Procurem também na internet, tem vários sites que dão algumas indicações, tem alguns exercícios online, ou eles indicam algumas coisas que podem ser feitas no sentido de justamente exercitar o nosso cérebro e fazer com que a gente tenha mais agilidade no nosso pensamento, na nossa concentração e na nossa memória. Então, existem vários exercícios que valem a pena vocês investigarem, procurarem e fazerem esses exercícios, tá bem? Enfim, a gente tem, então, diferentes canais de aprendizagem, tá? A gente lê, a gente escreve, a gente fala, discute com outras pessoas, a gente escuta os professores, a gente escuta palestras e a gente também pratica, a gente faz muitos exercícios, né, e tenta relacionar a teoria com a prática, tá? Esses são os canais de aprendizagem. E, em função disso, existem estilos de aprendizagem, existem várias teorias que explicam e que dividem, né, denominam esses estilos com diferentes nomenclaturas, tá? O mais conhecido, né, o mais visualizado, é esse que eu coloquei aqui para vocês, que são os estilos, então, o visual, o auditivo, o leitor escrito e o sinestésico, tá? O que isso quer dizer? Que a pessoa que tem predominantemente mais facilidade de estudar utilizando a visão, ou seja, lendo, visualizando esquemas, assistindo videoaulas, esse vai ser predominantemente o estilo de aprendizagem dela. O estilo auditivo vai ser aquela pessoa que tem mais facilidade quando ela ouve, por exemplo, audiobooks, ou ela ouve alguma palestra, ela vai usar mais o recurso auditivo para estudar. Tá? Mas é importante dizer que, mesmo que cada um de nós tenha predomine um desses estilos, em alguma medida todos nós utilizamos todos eles para aprender. É claro que um predomina mais sobre o outro, mas a gente acaba utilizando todos eles. Tá? E aí eu trouxe aqui algumas estratégias de estudo, tá? Pensando em auxiliar vocês a se organizar para estudar nesse momento. Tá? Obviamente que aqui não estão todas as estratégias de estudo que existem. Eu coloquei aqui algumas que, durante os meus atendimentos, né, em clínica psicopedagógica, a gente percebe que dão mais resultados, digamos assim, que são mais amplos, assim, de explicar. Mas existem outras possibilidades também, e aí vai de cada um também se conhecer para conseguir perceber qual vai ser a melhor forma para conseguir estudar, tá? Então, o primeiro deles, os mapas conceituais, tá? O que são os mapas conceituais? A gente vai trabalhar muito com ideias gerais, tá? Com esquemas. A pessoa que tem predominantemente o estilo visual se beneficia muito utilizando esse esquema. Aqueles que fazem também, usam a leitura e a escrita também. Como que funciona, né? Então, um mapa conceitual. Tu vai ter um conceito geral, mais amplo, e a partir desse conceito tu vai fazer ramificações e vai ter conceitos mais específicos e vai fazer desdobramentos a partir desses conceitos mais específicos. E aí tu vai conseguir visualizar como que é a dinâmica desse conceito e quais as relações que vão sendo estabelecidas a partir desse conceito geral, tá? É mais ou menos assim que funciona. E é claro, vocês podem fazer isso à mão livre, né, numa folha de caderno, ou vocês podem utilizar também alguns aplicativos. Essa imagem mesmo que eu coloquei aqui para vocês foi criada num programa que depois eu vou colocar ali para vocês o endereço da página, tá? A segunda estratégia são as leituras de textos. Como se ler, na verdade, esses textos, né? É importante que a gente tenha clareza de que não vai ser lendo apenas uma vez um texto que a gente vai conseguir entendê-lo, tá? Então, de que forma a gente vai fazer isso? A gente pode, quando tem textos para ler, né, textos muito longos principalmente, a gente pode ler e fazer resumos, a gente pode ler e destacar as ideias mais importantes, tá? Mas o principal, assim, independente da técnica que tu vai utilizar para trabalhar com esse texto, é entender, ter familiaridade com o vocabulário desse texto, tá? Então, sempre se faz uma primeira leitura para fazer essa vasculhagem, tá? Tu vai ler o texto e vai verificar se tem alguma palavra,
algum conceito que tu não conhece, tá? Aí tu vai olhar e identificou lá que tem um conceito ou uma palavra diferente que tu nunca tinha visto antes. Tu vai pegar essa palavra, vai procurar o seu significado e vai tentar utilizar essa palavra numa frase, tá? Tentar entender o significado dela. Aí vocês vão fazer uma segunda leitura desse texto, já tendo, então, né, conhecimento dessa palavra. Então, vocês vão conseguir ter uma clareza um pouco melhor do que fala o texto, certo? E aí, na medida que vocês vão lendo o texto, é importante que a gente não faça simplesmente uma leitura corrida de cima a baixo desse texto. É importante que a gente vá fazendo pausas, que a gente leia 1, 2 parágrafos, pare e pense o que está querendo dizer naquele trecho do texto. Eu entendi o que o autor quis dizer, sabe? E tentar refletir sobre aquilo. Fazer anotações também do que entendeu daquele trecho do texto é importante, tá? Outra técnica de estudo é o Pomodoro, tá? Por que Pomodoro? Porque ele foi criado na Itália com utilizando esse timer de cozinha, que é em formato de tomate, que em italiano é Pomodoro, então ficou esse o nome. Como que funciona o Pomodoro? Ele serve para orientar o nosso tempo de estudo, tá? Ele é dividido em ciclo, tá? Tem 4 ciclos de 25 minutos e intervalos de 5 minutos, sendo que o último intervalo pode fazer um intervalo maior. Tá? Então, tu vai cronometrar, tu vai organizar esse timer, que não precisa ser necessariamente esse timer, pode ser o celular, né, ou um outro relógio, enfim. Então, vai ter 25 minutos, e tu vai, antes de organizar, né, o ciclo, tu vai fazer uma listagem do que tu precisa fazer, das 2 atividades que tu vai fazer, tá? E aí tu vai cronometrar. 25 minutos, tu vai te concentrar naquela primeira fase da tua listagem. Passou os 25 minutos, dá 5 minutos de intervalo. Aí vai para o segundo ciclo, assim sucessivamente. Aí, quando termina o 4º ciclo, tu vai dar um intervalo um pouco maior para te descansar. E aí tu recomeça o ciclo com outras atividades ou retomando aquilo que talvez tu não tenha conseguido terminar dentro desse tempo, tá? Pessoas mais ansiosas têm uma dificuldade maior de lidar com esse tipo, com essa técnica, tá? Tive alunos que me disseram assim, olha, Clariane, foi impossível eu usar essa técnica porque eu ficava ansiosa, eu ficava o tempo todo cuidando do relógio quando esse relógio ia despertar. Então, de novo, é importante a gente se autoconhecer e saber escolher quais técnicas são mais adequadas para o nosso perfil, tá bem? Outra técnica, que é outra estratégia de estudo, na verdade, é explicar para um colega, tá? Ou criar grupos de discussão, né? Então, a gente sabe que está todo mundo, né, em isolamento, está cada um na sua casa, né, estudando em casa, mas a gente tem recursos, existem ferramentas que a gente pode utilizar para interagir com as pessoas. Então, se necessário, a gente vai utilizar esses recursos para conseguir também aprender e discutir os conteúdos que estão sendo trabalhados em sala de aula, tá? Pelo professor, pelos materiais disponibilizados, enfim, como que está essa organização de vocês, tá? Outra técnica de estudo são os flashcards, tá? Os flashcards são bem bacanas porque, assim, tu vai organizar e aí tu tem 2 opções. Tu pode fazer eles fisicamente, né? Fazer as fichinhas e escrever, ou tu pode utilizar também aplicativos. E aí tem esse que tá aqui na tela embaixo, o endereço do site, que é o gocomqr.com, e ele tem, além da possibilidade de construir os flashcards, ele também permite fazer os mapas conceituais, como aquele que eu mostrei antes. Ele permite fazer quiz e tem mais uma outra ferramenta que agora eu não me recordo o nome. Mas é um site bem bacana também para que vocês possam acessar. Além de permitir que vocês criem as suas próprias ferramentas de estudo, ele já tem um material armazenado, então vocês podem acessar materiais que foram construídos também por outras pessoas que estão nessa página, tá? Então, como que funciona o flashcard? Então, tu vai ter fichinhas, tá, virtuais ou físicas, e aí, de um lado, tu vai colocar o conceito, o nome daquele conceito, e no verso, tu vai colocar a explicação ou a fórmula, como no exemplo que está aqui, o Teorema de Pitágoras e a fórmula de Bhaskara. Então, de um lado, tu vai escrever Teorema de Pitágoras, e aí, do outro lado, tu vai colocar qual que é esse teorema.
E aí na fórmula de Bhaskara a mesma coisa, vai colocar a fórmula de Bhaskara e atrás tu vai escrever a fórmula de Bhaskara. E assim tu vai fazer com todos os conceitos que tu tem para estudar, tá? Depois de feito isso, tu vai colocar essas fichinhas juntas, né? E aí tu vai fazendo esse exercício de retomada de memória, realmente. Tu vai pegar e vai ler, Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é isso, isso e isso. E aí tu vai verificar se de fato tu acertou. Se tu acertou, ok. Se tu não acertou, tu já vai deixar essa ficha separada para retomar mais tarde. E assim sucessivamente. Um outro momento, vocês podem inverter essas fichas. Em vez de tentar buscar o conhecimento pelo conceito, vocês vão olhar a definição e aí vão pensar, essa definição aqui se refere a tal conceito. Entende? Então, vocês podem usar dessas duas formas. Só o fato de vocês selecionarem um material a ser transformado em flashcards já é uma forma de estudar, porque vocês estão selecionando o material, fazendo uma leitura e fazendo esse exercício de escrita. Então, isso também já ajuda vocês a aprender e a lembrar daquilo que vocês estão estudando. Tá? Só um momento aqui. Voltando, então, outra estratégia, gravar áudios para ouvir posteriormente, ou então assistir videoaulas, usar diferentes recursos para acessar o conhecimento, não simplesmente ler o texto, né, mas gravar áudios, assistir videoaulas, procurar algum outro material para que vocês possam acessar esse conteúdo, tá? E explicar o conteúdo em voz alta, tá? Isso é uma experiência minha, tá? Então, assim, muitas vezes a gente estuda fazendo leitura silenciosa e a gente explica para si mesmo, né? E num primeiro momento parece que a gente conseguiu entender que é aquilo, mas no momento que a gente vai falar em voz alta, a gente percebe que existem ainda algumas lacunas que não estão bem fixadas. Então é importante a gente fazer esse exercício. Experimentem fazer, vocês vão ver que faz bastante diferença. Tá? Enfim, basicamente, esses eram os principais exercícios que eu destaquei para trazer para vocês, tá? E é importante que se diga, né, que criar esses novos hábitos, ele pode parecer difícil no começo, mas quando a gente se acostuma, a gente percebe que não é tão difícil assim, e que os benefícios vão acabar recompensando todo esse esforço, né? E pensando no que a gente está vivendo hoje, né, nessa questão, nessa dinâmica dos estudos domiciliares que vocês estão fazendo nesse momento, é importante também ter atenção para alguns outros pontos. Por exemplo, não deixar as atividades acumularem, não ficar com dúvidas, né? Porque alguns professores têm feito atividades síncronas, né? Marcam, né, um Google Meet ou alguma outra ferramenta e interagem em tempo real com os alunos. Já outros professores não fazem isso, então os alunos têm que procurar os professores em outros momentos. Procurem, perguntem, não fiquem com dúvidas, porque no momento que vocês ficarem com dúvidas, vocês não vão conseguir aprender da forma correta, tá? Outro aspecto importante, determinar os horários de estudo. Né? Mesmo que não tenha, né, essa rigidez em relação ao horário, porque vocês estão em casa, e alguns professores não estão fazendo essas aulas ao vivo, digamos assim, não são atividades síncronas, vocês conseguem ter essa maior liberdade para se organizar para estudar. Mas é importante que vocês definam um horário para isso, justamente para não deixar que as coisas acumulem e vocês criem, né, restabeleçam, na verdade, a rotina de estudos que vocês tinham no período em que vocês tinham aulas presenciais. Tá? É importante a gente manter uma rotina para que a gente consiga organizar, né, os nossos estudos e manter todas essas atividades em dia. Certo? Então, é importante a gente ter foco, disciplina e muita determinação nesse momento para que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos. Tá? E aí, como mensagem final, né, eu deixo para vocês essa frase, né? Tudo vai dar certo, a gente se organizando, tendo paciência, persistência, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Certo, pessoal? Um abraço, até mais.